Olá, sereios e sereias, tudo bem com vocês? Hoje eu resolvi fazer um vídeo. O assunto mexeu comigo, eu acabei derrubando o celular, depois se eu conseguir editar eu vou colocar aqui a partezinha que cai pra vocês verem. Ai, que coisa. Mas é um assunto que é tabu e eu não sei até que século vai ser tabu, porque a gente já tá em pleno século XXI e as pessoas não criam consciência que a gente vem do sexo. Ou seja, e hoje em dia a gente tem que parar com essa hipocrisia. Hoje em dia o mundo gira em torno de dinheiro e sexo praticamente. Então a gente tem que parar com essa falsa moral e começar a olhar para o sexo como uma coisa natural e ao invés de a gente querer proibir, a gente orientar. Porque a gente sabe que tudo que é proibido, né, já tem o ditado, às vezes é mais gostoso, dá vontade de fazer, dá curiosidade de experimentar, você não sabe o que é, então você quer saber por que é proibido. Isso com várias coisas, né? Não tô falando que não tem que ser proibido algumas coisas. Mesmo sendo proibida, a gente sabe que não funciona, ainda mais que a lei aqui no Brasil funciona muito precariamente. Mas eu vou falar do assunto que tá rolando, que o nosso presidente quer impor abstinência sexual dos 12 aos 18 anos. Quem me segue aqui no meu canal sabe que eu descobri a minha sexualidade com os meus 7 anos de idade. E não que eu ficava pensando em sexo, ou um cara me pegando, uma mulher, enfim, qualquer pessoa, ou eu fazendo sexo. Não. Eu sentia prazer no meu corpo, e aquela sensação me fazia bem e me satisfazia, e eu ficava bem com aquela sensação e eu queria sempre sentir. Eu depois vou colocar um link aqui de alguns psicanalistas, Freud, por exemplo, que fala da sexualidade infantil, que na época foi um tabu gigantesco e tal. Mas que ele explica mais ou menos como que funciona essa sexualidade infantil, que não tem nada a ver com a parte do adulto, não tem nada a ver com o mundo pornográfico, não tem nada a ver com... Bom, você já sabe, não precisa ficar falando aqui. Mas assim, como que o governo, eu não consigo entender essas coisas, ele quer se intrometer na vida íntima de uma pessoa? Sabe? Não tem cabimento uma coisa dessa. E a gente sabe que, querendo ou não, o nosso país ele é laico. Ou seja, existem várias religiões, várias crenças, várias culturas. A gente não pode impor um padrão e falar todo mundo agora vai seguir isso. Isso é fascismo. Isso é nazismo. Enfim, a gente precisa falar de política, porque a política está no nosso meio. Já falei isso no outro vídeo também. Só que assim, proibir, começar a querer impor abstinência sexual dos 12 aos 18 anos, sendo que o Brasil ainda é dos países que mais existe estupros dentro dos seus lares, de pais, tios, vós, primos, maiores que violentam as suas crianças, tanto homem quanto mulher, desde pequeno. Eu conheço algumas pessoas que já foram violentadas, eu acho isso um absurdo. Agora vai falar o quê? Que a criança estava se insinuando, que a criança estava pedindo, ou o problema está na cabeça do adulto? Eu, gente, converso com meu filho, desde que eu peguei ele, já falei até num outro vídeo, né, conhecendo o corpo dele, que eu vi sem querer, ele não fechou a porta do quarto dele, eu passei, acabei vendo ele mexendo no corpo dele sem querer, né, e depois eu fui falar com ele sobre isso, e comecei a orientar o meu filho. Mesmo eu orientando meu filho, é difícil, porque o pai dele tem pensamento totalmente diferente do meu. O pai dele acaba sendo mais machista, o pai dele acha que a adolescência dele, a revolta dele, o problema dele era a falta de sexo, e induziu com que ele perdesse a virgindade. Mas isso não é um assunto que eu vou contar aqui, porque senão eu vou acabar expondo o meu filho. Mas só para vocês entenderem a que ponto chega o machismo, a que ponto chega a ignorância das pessoas. A gente não tem que nem impor o sexo pra pessoa e nem proibir o sexo, porque isso é a individualidade de cada um, gente. A gente não pode ficar se intrometendo mais na vida íntima da pessoa. Porque a gente sabe que a abstinência sexual, ela gera muitas coisas. Ela pode até gerar algum transtorno na pessoa se ela ficar bitolada nisso. Porque a gente sabe que tanto padres quanto freiras, eu já ouvi várias histórias, se vocês procurarem, depois eu vou pesquisar links para colocar aqui para vocês, que freiras que abortaram, e padres que estupravam meninos, a gente sabe de várias histórias por aí, né? Até do João de Deus, que a gente ficou sabendo essa história, que ele acabava estuprando as suas seguidoras lá, né? As suas fiéis. Gente, a gente tem que colocar a mão na consciência e parar com isso. A gente tem que começar a orientar, estudar, educar, investir na educação. E não é ficar esperando o governo investir na educação. A gente investir na nossa própria educação e ter base e conhecimento para a gente poder passar para os nossos filhos. Porque quando a base em casa é forte, é muito difícil que o nosso filho, a nossa filha, se desvirtue no meio. A gente sabe que eles vão acabar experimentando coisas que a gente não quer, mas isso faz parte da adolescência, isso faz parte do conhecimento, isso faz parte do crescimento pessoal. A gente mesmo, como adulto, a gente acaba experimentando coisas que a gente às vezes não conhece, que a gente tem curiosidade, ou que realmente é proibida, que a gente quer entender por que é proibido, mas se aquela pessoa faz e não acontece nada com ela. Enfim, a gente tem que colocar a nossa mão na consciência e parar com isso. Num país que até hoje existe estupro de crianças. Num país que, infelizmente, vende produto para criança como se a criança fosse um adulto. Estou dizendo criança com saltinho, criança usando esmalte, criança usando maquiagem. Isso daí não é coisa de criança, galera. Isso daí é querer impor coisas de adulto numa criança. A criança ela tem que se sujar, ela não tem que ter vaidade, ela tem que brincar, tem que correr. E quando chegar na época da puberdade, a gente tem que orientar quando ela for entrar na fase de descobrir o corpo, né, e querer, enfim, ter iniciação com o sexo. A gente tem que orientar, a gente não tem que proibir, a gente tem que falar o que acontece, a gente tem que falar como acontece, a gente tem que orientar com que pessoas essa criança, esse adolescente deve se envolver ou não, que as coisas têm que ser feitas com respeito e com amor, que ninguém tem que obrigar essa pessoa a fazer nada, que ninguém tem que nenhum adolescente, tanto homem quanto mulher, tem que provar alguma coisa pra alguém, se é macho ou se é fêmea, porque ainda é virgem ou porque não é. Eu conheço pessoas virgens ainda que decidiram ser virgens, não porque
é imposto, e sim porque é uma opção delas, né? Particular delas, e a gente tem que começar a prestar atenção nisso. Tá, galera? É um assunto muito sério, fora outros, né, que existe no nosso mundo, nosso país é que tá com desemprego e com fome, e a gente se preocupando com a vida sexual das crianças, dos adolescentes, sendo que a gente tem que se preocupar sim, mas em casa, orientar, entendeu? E não começar a impor na escola. Tá falando de doutrina, que os professores não podem doutrinar e que não sei o quê, e o que o governo tá fazendo? Querendo padronizar? Gente, tá errado isso. Eu espero que vocês deixem os seus argumentos aqui, os seus fundamentos aqui, links do que vocês acham, né? Eu também não sou especialista para falar, mas eu tô falando da minha experiência particular. A minha mãe, ela me ajudou muito nessa minha fase da puberdade. Se não fosse a minha mãe e algumas amigas minhas, talvez eu não tivesse essa cabeça que eu tenho hoje, porque quem já viu o meu vídeo da virgindade, como que eu perdi a minha virgindade, foi totalmente trágico, né? Só que eu superei. Só que tem muitas pessoas que não superam um abuso. Muitas pessoas, e a gente precisa prestar atenção nisso. Investir na nossa própria educação, pesquisar, ler, buscar conhecimento com pessoas que entendem, para daí começar a orientar os nossos filhos, porque o governo realmente não está interessado em nos educar, e sim nos deixar alienado, porque quanto mais fácil a gente entra num padrão, a gente segue uma regra, mais fácil fica de a gente manipular. Então é isso, galera, espero que vocês curtam o vídeo de hoje, é um assunto sério, e eu vou deixar os links, depois vejam aqui embaixo. Beijo grande no coração de todos e até o próximo vídeo.